Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, ou bom dia ou boa tarde, se você estiver assistindo essa gravação num outro horário. Bem-vindos. Estou muito feliz por mais uma vez ter a oportunidade de trazer uma história. Olha, vocês vão gostar. Uma história muito linda que a Daisy vai contar pra gente. A Daisy Okino, ela é fisioterapeuta e consteladora familiar. Nós nos conhecemos num curso e surgiu então um grupo de estudos do qual nós fazemos parte. E quando eu tive a oportunidade de ouvir a Daisy contar a história dela, eu falei, não, eu preciso trazer essa mulher pro meu Instagram aqui, pro meu perfil, para as pessoas que me seguem conhecerem essa história. Porque vale a pena, viu, gente? Vale muito a pena. A Daisy já entrou e eu já vou então pedir para a Daisy enviar o convite aqui. Daisy, deixa eu ver, acho que já tá aqui. Tá aqui, já tô aceitando. Vou ver aqui. Não entrou, né, Daisy? Eu aceitei aqui já. Eita, aí, Oi, entrou, tudo bem? Boa noite. tudo. Boa Vamos ver noite. com o pessoal se estão nos vendo e nos ouvindo. Bem, Tá. quem estiver assistindo e puder colocar nos comentários, por favor, se dá para ver e ouvir nós duas. Bem-vinda, Daisy, muito bom. Gratidão por ter aceito o convite. Estou muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade de falar, porque eu acredito que falar é uma terapia e aí poder dividir a minha história, né, do jeito que ela foi, assim que tinha que ser, é uma honra. Então, muito obrigada, viu, Paula? Gratidão. Eu agradeço por você não ser egoísta e guardar só para você, compartilhar isso, porque com certeza inspira muitas pessoas. Aí, ó, a Patrícia falou que estamos lindas. Obrigada. E ela tá nos ouvindo bem. A Mariana também falou que dá para ver e ouvir. Obrigada. Olha, bem-vindos todos. A Daisy, gente, ó, eu vou falar já para vocês compartilharem, tá? Compartilhem aí com pessoas que vocês sabem que estão passando por situações difíceis ou que passaram, então aí, né, tentando superar, com dificuldade às vezes, não entendendo os porquês, pensando muito, ai, por que que acontecem essas coisas comigo? Mandem também para pessoas que são fisioterapeutas, porque eu quero que a Deise também compartilhe a visão que ela tem, a forma como ela encara essa profissão dela, que eu acho, sim, é diferenciada. Obrigada. Eu tenho uma relação com a fisioterapia muito gostosa, assim, de muita gratidão, porque além de ter amigos e familiares que atuam na área, é, já precisei muito de fisioterapia na minha vida e na vida dos meus pais, principalmente quando minha mãe teve AVC, que ela ficou, né, bem acamada e foi muito importante. Graças à fisioterapia ela voltou a andar. Então é uma profissão já, só pela profissão já é maravilhoso, né? É uma E aí profissão bonita. é lindo. E aí vocês vão saber muito mais que está por trás de tudo isso, né? Como que a Daisy chegou nessa profissão, nessa escolha, que a princípio ela não ia fazer esse curso, né, Daisy? Verdade, não Então, era a primeira acho, escolha. eu acho que o pessoal já está compartilhando aí, então nós vamos começar, tá, pessoal? Daisy, você quer se apresentar? Fica à vontade aí. Pessoal que ainda Então, não te conhece. eu já tenho 27 anos de formada em fisioterapia. Foi uma escolha realmente a partir de uma experiência que eu vivi. Então,
depois de um acidente, a minha primeira opção seria direito, mas depois de um acidente, né, que é até o título aí, né, o tiro, eu acabei vivenciando e me apaixonei. Essa oportunidade de poder auxiliar as pessoas num momento tão frágil, né? E aí você, através de movimentos, né, você trazer uma cura. Então, já é uma profissão que eu aprendo todos os dias ainda. Depois virei agora consteladora, né? O que E é soma, muito né? lindo. Isso, é muito lindo a forma como você colocou esse conhecimento, essa abordagem sistêmica na sua profissão. Mas vamos começar do começo. Certo, vamos lá. Porque, gente, a Daisy, ela passou por várias situações aí bem desafiadoras. Sim. E não começou com essa história do tiro, não. Começou antes, né, Daisy? Me conta pra gente como que foi isso, o que que aconteceu quando você tinha lá na infância, né, 5 aninhos, lá na sua infância. Isso. O que que você aprontou, Daisy? Então, e pior que eu não era arteira. Na verdade, tinha uma auxiliar que trabalhava em casa, né? E aí ela comprou a soda cáustica e aquele perigo todo, né, de deixar um produto químico, né, de limpeza perto de criança, não era o hábito da minha mãe. Nós ficávamos com ela só meio período, que a minha mãe estava voltando a estudar, queria fazer faculdade. E aí, de repente, eu vi aquilo, me chamou a atenção e eu escolhi para brincar de casinha com uma amiga. E Aí já aí eu fica um acabei. alerta, né, Daisy? Um alerta para as famílias, né? Claro que ninguém faz pensando, né? É um descuido, uma coisa às vezes muito rápida que acaba acontecendo um acidente. Então fica um alerta aí para a gente sempre dobrar, triplicar a atenção com as crianças aí, né? Bom, dessa ingestão desse veneno, né? Eu fiquei um ano internada, eu perdi o esôfago, né? Então eu fiz 7 cirurgias. Então foram várias traumas, né? Que eu acredito aí que foram ocasionados, porque foi para uma criança foi tudo muito invasivo, né? Eu não tive chance nesse tempo de ser criança, né? E você também não entendia bem, né, o que estava acontecendo, provavelmente. Não entendia, não entendia, não poder comer, porque eu me alimentava por uma sonda, uma gastrostomia, uma sonda na barriga. Não, tanto é que minha mãe conta vários episódios de eu me engasgando e ela me socorrendo, porque é difícil, né, falar para uma criança que ela vai numa festinha e não vai comer bolo, brigadeiro, né? Então, essa fase foi muito difícil para mim. E assim, também não tinha naquela época, né, tantos tratamentos alternativos assim. Então, eu acredito que o meu retorno a voltar a comer, ele foi muito de empenho da família, né? Com abordagem médica, claro, né? Eu nunca fiquei sozinha, mas foi muito da minha família insistindo nisso. Bom, passou, Nossa, né? é um Depois de tudo processo. isso. Mas você lembra, Daisy, de episódios dessa época ou é porque te contaram? Eu lembro de vários episódios, né? De centro cirúrgico, de eu ter que entrar em sala e ter que ver minha mãe por uma janelinha, né? De muita injeção, muita gente abordando toda hora. Então, assim, foram várias vezes, né? Várias cirurgias, não foram Imagina, né, uma, para uma né? criança tão pequena. Nossa, bem, E bem difícil. então foi muito difícil essa época mesmo, porque não entende, né? Parece que é abandono, né? Como uma É, mãe e um pai vai deixar uma criança tanto tempo internada, né? Então parece que isso é um abandono. Mas e apesar também dos meus pais estarem. pode.
Pode concluir. Não, assim, a sorte é que eu tenho os pais muito próximos, né? Muito maravilhosos, né? Então, acabou se ficando leve, mas dentro de mim as marcas ficaram, né? Hum. E a criança também, ela, mesmo sem ter culpa, ela já se sente culpada de tudo que acontece com a família, né? Tem uma tendência. Então, se os pais brigam, a criança acha que a culpa é dela, que é aquela sensação de que o mundo gira ao redor dela. Imagina, então, quando essa criança ingere algo, e É, aí, por conta disso, ela acaba tendo que passar por tudo isso. Então, é como se fosse uma punição por algo é, errado que fez, né? Tem toda essa percepção aí. Mas, Eu vou graças só, a Deus, eu meu vou só Deus, contar. Você está desculpem. falando disso, eu me lembrei de uma situação, né? Falando de culpa, né? É, Sim. minha mãe chegou no momento que eu tinha acabado de ingerir em casa, né? Era o retorno dela, eu estava com assim a língua quase para fora. E ela me deu leite. E o leite alastrou tudo. Hum, Ela não sim. deveria ter me dado nada. Então, essa culpa, ela ficou. É porque antes não tinha esse conhecimento. Achavam que o É, leite ele ajudava ajudava. a desintoxicar e tal. Hoje vem escrito, inclusive, em muitas embalagens, não ingerir leite, não, né, não provocar vômito em alguns casos e tal. Porque realmente nós, leigos, não temos o conhecimento de tudo, né? Não, Imagino para ela que difícil que foi foi. isso também, né? Ficamos Imagino. sabendo anos depois, mas doeu. Para ela Então doeu tem isso. várias coisas, né? Afeta não só a criança, a família toda, como cada um percebe a situação, como cada um sente aquilo. Mas graças a Deus o seu físico foi recuperando e aí você Foi. conseguiu passar por isso. Passar, tirei a gastro, me alimentava, vida normal. Olha. Cicatrizes no corpo todo. Então, passei por uma adolescência com vergonha, né? Vergonha do corpo, não querendo usar biquíni muitas vezes. Eu tenho uma cicatriz na região cervical, eu só queria usar blusas compridas, né? Com a gola, né, mais alta, né? Então, não foi uma adolescência, foi muito introspectiva, né? Porque a gente, quando tá numa fase dessa, você quer o corpo exposto, chamar atenção, né? Então, É, essa parte da vergonha, ela ficou muito tempo dentro sim. de Até mim. porque na adolescência a tendência a valorizar muito a opinião dos outros é muito grande, né? De Então, porque eu aceitação, né? quero ser aceita, e aí eu tenho que ser bela, eu tenho que ser perfeita, né? Enfim, tem tudo isso. Verdade. Mas, enfim, você foi, não se deixou bater, foi vivendo, foi fazendo suas coisas. E Foi aí, como é que indo. estava a sua vida aí mais pra frente, quando você estava lá com seus 18 anos, cheia de planos? Como é que tava? E o que que 18 aconteceu? anos, fazendo cursinho, querendo entrar na faculdade de direito, namorando, e de repente me fui aí, uma bala perdida atravessou a minha vida, né? Então foi também é engraçado, né? Também uma pessoa que não queria ter me dado um tiro. Eu estava na rua, só para poder explicar melhor, eu estava na rua, eu ia para o cinema, estava esperando o namorado sair do prédio, e aí, porque eu tinha falado, vamos no cinema, avisa meus pais, né? Vou chegar um pouco mais tarde. E aí, de repente, eu só escuto um barulho, eu caio, e aí eu só escuto as pessoas falando, ela tomou um tiro, ou sangue, e minhas pernas não mexiam. Nossa. Tanto é que eu nem senti o impacto, né, do tombo. Bom, foi isso. Engraçado que na hora eu mantive a calma,
e falava: meu convênio é tal, me leva nesse hospital. Olha Parecia que eu já só, estava né? meio que treinada. Chegando lá, Sim, foi muito difícil, porque passando 5, 10 minutos, as dores de um tiro é muito grande. É todo o seu corpo dói, a bala perfurou o fígado e ela se alojou próximo à coluna. Então ela não chegou a cortar a coluna, senão ultrapassar, né? Senão eu não estaria andando. Mas o calor que fica do projétil da arma, ele vai queimando, né, toda a região. Então a primeira coisa era conter a hemorragia do fígado e depois ver como que seria, se poderia ou não retirar esse projétil e como seria. Naquele momento eu senti tanto sofrimento, tanta dor, que eu eu gritava muitas vezes e depois, quando me falaram, sua mãe chegou, e aí eu falei, o que que eu faço, né? Minha mãe chegou, eu gritando, e aí eu me calei e pedi para morrer. Eu falei, eu não aguento, passando por uma situação difícil, né, naquele momento. Então foi um momento que eu não gostaria, eu não queria viver, que eu achava que não ia dar certo. é que na E aí eu fui, verdade a dor era muita, então viver com essa dor não estava queria. insuportável, né? Eu nunca peço, eu sempre tenho um pensamento muito bom, mas foi um momento da minha vida Mas que eu pedi. a dor faz isso. A dor nós temos um limite. É, A dor ela abala nossas estruturas a assim de uma bala. forma É. que nós não sabemos. Só quem passa mesmo é que sabe o que sente ali na hora. E foram várias situações, porque daí eu fiquei quieta, eu sei que muita gente se movimentando, e aí eu escuto a voz do meu pai falando: olha, para o médico, eu entrego a vida da minha filha em suas mãos. Foi a última coisa que eu ouvi. Só acordei no outro dia. Acordei muito feliz, apesar de nem saber que eu estava, que eu não mexia as pernas com dor, eu acordei feliz, porque eu não acreditava que eu ia viver. Olha, E aí, naquela confusão de todo mundo tentando me ver, horário, né? Tava tentando saber de mim. Eu tenho uma amiga médica, amiga dos meus pais, chegou e conseguiu lá falar para dar notícias, né? Foi me visitar. E aí é uma cena tão engraçada que eu sempre conto, porque quando eu a vi, eu fiquei feliz. Eu tô vendo alguém que eu conheço. sim. E eu abri um sorriso. Eu tenho esse hábito de sempre estar sorrindo. E aí ela falou assim: puxa vida, Daisy, até agora você ri, até nesse momento? E eu falei: eu tô com dor, mas eu tô feliz. E aí são situações que elas acabaram acontecendo de muita dor, e aí eu entrei numa fase de revolta, tipo, e a outra pessoa, né? Eu tô com dor, eu tô sem andar, eu preciso de uma sonda para fazer xixi, né? Eu preciso de, né, toda a minha família entrando para me dar banho, para me levar na fisioterapia. Então foram momentos que eu não me perguntava por que eu, não me perguntei isso, mas e a outra pessoa, né? O que que vai ser, né? E aí que tá a cura da família, né? De novo, me apoiando, minha mãe sempre falando, perdoa. Quando a gente perdoa mesmo, a gente melhora, tudo Ai, vai melhorar, né? E eu, claro, né? 18 anos, com certeza, não acreditando em tudo isso. sim, Para você ter uma ideia, isso aconteceu em março. Eu tenho 33 anos já, um pouco mais de lesão medular. Aconteceu em março, quando foi em dezembro,
Eu fui prestar vestibular com duas muletas que eu andava, duas muletas canadense, porque eu resolvi que eu tinha que vencer. Esse fato aconteceu até essa virada de chave dentro da UTI, quando eu chamei meus pais e falei para eles: não importa como eu vou ficar, vocês me ajudam? Porque ninguém sabia, né? Precisava fazer uma cirurgia, tudo. Então eu vendo, né? Eu queria só apoio, porque eu falei, eu deixei bem claro que não era uma cadeira de roda que iria me limitar. Olha que decisão importante, que escolha você fez, mesmo naquele momento tão difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Que apesar de tanta dor, só eu estar viva, isso já me deixava muito feliz. E então Que não legal. foi um ano difícil, um ano que várias vezes eu não queria fazer fisioterapia, É um ano dolorido e tudo mais. é dolorido, depende da minha atenção, né? E aí a minha mãe falava assim: se você não for na fisioterapia, você vai fazer alguma coisa. Eu vou colocar aqui você perto da mesa, você vai passar roupa, secar uma louça, mas você vai fazer algo. Opa, então é melhor eu ir para fisioterapia. Foi Ela ótimo, fica, sua mãe foi super estratégica, adorei. foi. Mesmo, mesmo a fisioterapeuta, não posso nunca deixar de mencioná-la, que ela sacou que eu adoro ter objetivos. E ela foi me dando objetivos e foi me desafiando. Porque não é fácil, né, a gente reabilitar uma jovem, né? São várias coisas que estão em jogo, estava em jogo até o meu namoro na época, Sim, né? Que eu nem queria sim. ver o namorado, né? Mexe com Então, tudo, né? mexe, mexe com a sua parte sexual, mexe com a sua autoestima, você fica chateada porque aos 18 anos você quer estar indo para balada, né? E aí seu único passeio é a fisioterapia. Então, foi bem complicado isso. Mas entrei na faculdade, Aí já mudou, né, o curso, aí você já tinha mudei. decidido fazer fisioterapia. Olha Ah, e só. eu me encantei, né? Eu me encantei porque eu fui uma paciente muito curiosa. Então, todo o terapeuta que chegava, eu queria saber por que que era, que músculo estava trabalhando. Porque eu falei assim, bom, eu preciso conhecer meu corpo agora, ele mudou. E você era estudante e paciente. No final do ano, no outro ano, sim, eu ainda fiz a fisioterapia um pouco mais. Mas nesse ano de reabilitação, eu fui muito mais uma curiosa, que eu nem sabia porque eu estava perguntando tudo isso. Mas eu coloquei isso como meta. Eu preciso saber para que é, para que objetivo, qual é a programação. E esse ano de reabilitação, ele foi muito bonito para mim, porque eu conheci muitas pessoas em situações piores, né? Então, eles me ensinaram muito. Então, eu tenho que ser muito grata, não só pela equipe que me tratou, mas principalmente para os pacientes. Tem um fato, sabe, Paulinha, que tinha um moço que ele fazia sempre terapia comigo, na mesma idade, com uma lesão medular praticamente igual à minha. E quando eu vi que eu comecei a andar empurrando um andador e ele não, foi um momento muito difícil para mim, porque eu não me achava mais merecedora que ele. Minha mãe teve que conversar bastante comigo em relação a isso, porque eu fiquei com vergonha de estar feliz. E eu sabia Sim, que ele porque não iria. você queria que ele também vivesse isso, né? Sim. É difícil, né? Difícil porque vira seu companheirinho, né? Sim, Então, como, né?
como que as pessoas não podem melhorar, né? É difícil, E, né? Até é, como a gente, como profissional, né, entender que aquele paciente, aquele cliente, ele vai ser diferente do outro, né? Porque é aquela hum, limitação e por algum motivo ele tem que passar por isso, né? cada um tem Então, o seu caminho, né? Cada cada um tem seu um tem o seu caminho. caminho, né? Mas e que bom, aí você conseguiu, foi aos poucos voltando a andar, aí entrou Fui, na faculdade, entrei e na como que foi faculdade. isso? E como que você chegou assim? Porque os outros colegas não tinham, né, essa dificuldade. Você já chegou, quando você entrou, você estava ainda com as muletas ou já tinha conseguido É, quando, liberar? quando eu entrei na faculdade, eu estava com uma muleta, depois eu consegui, passar por uma bengala, e aí eu só tirei a bengala no segundo ano da faculdade. E foi E como que foi com os colegas, assim? Então, não foi fácil ir para a faculdade, porque meu pai, meus pais, na verdade, principalmente meu pai, fez um esquema. Você vai para a faculdade, eu vou te levar, eu te pego, a gente vai juntos. E essa foi uma decisão bem difícil, porque a faculdade era próximo do metrô, mas eu tinha que pegar um ônibus também. E eu falei, ninguém vai comigo, eu vou sozinha. Eu Olha fui só, que chorando, determinada. eu fui chorando uma semana, Isso é mas sair da zona de conforto, não se é, vitimizar, é, total, né? Tomar nunca. decisão e ir lá, firme, vai com medo mesmo e segue, né? Fui, assim, muito medo e não tinha celular na época, Meu Deus. mas eu precisava ir, né? Por mais que isso me trouxesse medo, se eu não fosse, até quando que eu ficaria sobre os cuidados dos meus pais, né? É. Então eu Isso te precisava. dava autonomia também, te fazia sentir mais capaz, né? E na faculdade foram várias situações, né? Porque é difícil o meu corpo ter que fazer manobras no corpo de alguém, ter que movimentar o corpo de alguém. E tem uma cena muito assim, divisor de águas para mim, porque por dentro eu reclamava: será que eu vou conseguir ser, né, a profissional adequada? Eu vou conseguir movimentar um paciente? Por mais que a gente aprenda técnicas na faculdade, eu tenho uma fraqueza muscular, né? Então eu tinha que me adaptar. Aí tinha uma amiga muito inteligente na época, a gente conversando, e aí ela, Daisy, você tem dificuldade? Eu também. Mas por que você tem? Olha como eu sou grande. Eu tenho que me adaptar à altura da maca. Às vezes eu tenho que ser mais delicada no meu movimento. Então você não é a única. Isso Olha, foi ótimo eu ter ouvido, ó, porque todo mundo tem limitação, né? cada um tem a sua. Às vezes física, às vezes psicológica, não importa, né? E aí me centrou isso, e aí eu vou. Fui com medo, procurando estágio, procurando emprego, e aí uma outra situação que mexia muito comigo, porque é difícil, né? Uma pessoa deficiente levar saúde, parece que não combina. Então, os olhares das pessoas mexiam muito comigo. Quando você E chegava para atender alguém, assim, você disse? isso, porque a Porque a primeira pessoa já coisa percebia. que Porque você. eu tô mancando, né? Ah, Então não é perguntar, oi, qual é o seu nome? Por que você tá mancando, né? olha só, as Então, pessoas são super discretas. Oh, meu e Deus. assim, dá para entender, eu entendo algumas coisas, né?
Talvez essa pergunta não cabia se fosse na rua, né? Mas dentro que eu estou levando um tratamento para o ente dela, né? Ela quer saber se vai ser capaz ou não, né? E aí eu tinha que trabalhar isso dentro de mim, dizendo, tira o foco, põe outro foco. O foco da palavra segura, o foco de trazer a técnica. Então eu falava de forma técnica que encantasse as pessoas, sabe? Porque se eu ficasse muito, tudo bem, eu vou ajudar, talvez o respeito não viria, né? Uhum. Então, Interessante. hoje, por mais que eu sei que estão me olhando, né? Eu acabo tentando desviar meu pensamento e focar naquilo que eu fui, né? Então, naquele momento, eu não sou a Daisy que é deficiente, eu sou a fisioterapeuta. Então, é encarar esse papel, né? O que Que vem na legal. frente, né? Sim, Mas isso dói, é uma lição, né? é uma lição grandiosa, porque tinha a opção de se vitimizar ou colocar isso como uma limitação, se bloquear, dizer, não, as pessoas não confiam no meu trabalho, né? As pessoas não vão querer que eu atenda porque eu tenho aqui uma sequela, né, de Sim, um acidente e aí, como que eu vou passar autoridade? Então, né, você poderia ter recuado, ficado ali, não seguido os seus sonhos, seus objetivos, mas você com consciência dos desafios que você iria enfrentar, você achou uma forma aí de, né, lidar com isso. Então, é. muito positiva, Verdade. E né? tem o lado bom, assim, né, que possamos dizer dessa deficiência, é porque eu trago para vários pacientes uma superação, que talvez era aquilo que eles precisassem ouvir, né? Quando eu lembro no estágio, às vezes, não, quero ser atendida pela Daisy. Ainda mais pacientes cadeirantes, né, com o mesmo problema. Pessoal, aqui é estágio, vocês têm que ir. Eu vou lá conversar, eu vou lá passar a minha experiência, Que porque legal. porque quem está numa dor, às vezes, e se identificar com alguém que superou, motiva, né? Te traz uma esperança. E com Então, certeza, esse seu ponto de vista otimista, positivo, também fazia com que você vibra isso. Então, você transmite inconscientemente isso para que as pessoas tenham esse ponto de vista, esse olhar positivo, que se identifique, ao invés de ter aquela rejeição, olhar para aquilo e falar assim: nossa, olha só, provavelmente ela tem aí uma. Aconteceu alguma coisa com ela, né? Ou sim, ela nasceu com a deficiência, ou ela teve um problema. Então, as pessoas. E ela está aqui trabalhando, realizando, ajudando as outras pessoas. Olha só que lindo isso, é um exemplo. É muito legal mesmo. E o que eu achei também muito interessante, aquele dia no grupo que você estava falando da sua experiência como fisioterapeuta, agora agregando o conhecimento que você adquiriu com a abordagem sistêmica, as constelações, como que você coloca isso na sua profissão também? Achei assim muito legal. Conta um pouquinho pra eu gente. acho que tem duas situações assim que foram um divisor de água para mim ao longo do tempo. Buscar o autoconhecimento me trouxe quebrar alguns modos que eu sentia a vida me fez sempre estar no modo vai para a guerra, vai para a luta. E aí eu percebi que eu não preciso estar nesse modo 24 horas. Então eu consegui respirar e deixar me mostrar, né, a parte melhor que eu tenho, como todo mundo tem. E aí
vem a constelação. A constelação me trouxe um julgar menos e olhar para a família, né? Então, quando eu hoje entro, eu trabalho no atendimento domiciliar, eu olho o paciente, eu faço a minha avaliação fisioterapêutica, eu tento entender, né? É perguntar da história para eu poder entender o que levou aquela pessoa a desenvolver uma demência, a ter um derrame. Então, eu fiquei assim mais sensível no ponto da compreensão, né? Então, naquele dia eu contei uma historinha que me impressionou muito, que eu fui visitar um senhor, fazer uma avaliação, e aí eu vi que a filha dele, 60 anos, estava com Alzheimer. E aí eu falei, nossa, ela é tão nova, ela trabalhava. E aí ele falou assim, não, ela não tinha nada, mas tem um ano que a mãe dela morreu, de muitos anos de Alzheimer, ela ficou assim. E aí você para, né, começa a entender, às vezes, a dor da família, você acaba não julgando as pessoas, então esse breque de ver as coisas de uma visão sistêmica, né, como um todo, vem me ensinado a cada dia. Mesmo quando alguém refere, eu estou com dor, será que a dor é no joelho? Será que a dor vem de uma outra situação, né? Por que será que está levando aquilo? Então, a constelação com essa visão sistêmica, ela fez eu não fazer só algumas perguntas, mas aprofundar nessas perguntas. Então, eu me É, sinto diminuindo o julgamento. A minha área, a fisioterapia, ela faz isso com a gente, mas eu sinto que a visão sistêmica, ela aprofunda esse olhar. Então, eu com é, certeza, eu estou olhando as pessoas de uma forma muito diferente. e eu achei muito legal que você falou assim pra gente, que quando você então vai fazer um exercício, você tá ali é, movimentando a perna do paciente. Não é só aquele movimento da perna do paciente. É, Você olha de uma forma mais abrangente. Você está movimentando a perna e ao mesmo tempo está falando como que foi o seu dia, a sua semana, o que está isso. acontecendo. Eu achei isso muito lindo, porque você está Conversando, considerando tudo, né? porque Incluindo. e é nessa hora que a gente descobre as coisas, né? É nessa hora que a pessoa, às vezes, ela solta um choro e não tem nada a ver com Libera, aquela né? dor. Libera aquela Tem a emoção. isso. E nós, né, nós temos várias couraças que às vezes são através da respiração, do movimento, de uma conversa que a gente libera. Então, eu tenho me tornado cada vez aumentado, né, minha empatia em relação a isso, com essa visão sistêmica. Eu percebo que eu consigo ser mais eficaz, né? E eu faço um link aqui com a medicina germânica, que eu atuo, né, com ela também, e a epigenética, e aí nós entendemos também sobre a questão da memória celular, e que nós temos memória no corpo todo. Então, né, pela microfisioterapia, as pessoas já sabem como que através das partes do corpo é possível identificar vários traumas, né, coisas que aconteceram. E então imagina, você está ali movimentando, mexendo em várias partes do corpo da pessoa. É, E, e tem a focalização também, né, que a nossa mestra Cristina é, Florentino fala e incentiva essa prática, esse estudo dessa técnica, porque o corpo traz tudo para nós, né? traz, Traz ele te dá a ali as resposta. memórias, traz respostas.
E nós temos, então, muitos bloqueios que nós conseguimos liberar através de movimentos corporais. E aquele Isso. É. livro, nós estudamos, né, o livro de trauma, O corpo o guarda corpo, suas marcas, e, né? e aí lá também fala bastante sobre isso. É muito lindo, É, muito legal esse trabalho corporal, trabalhando as questões profundas do nosso emocional, psicológico é. e mental, E eu inclusive. acho, sabe, Paula, que acho não, já está acontecendo, na verdade, essa visão dos profissionais se especializarem numa medicina integrativa, né, cada um na sua área, é uma tendência, não tem como a gente separar. Eu acho que faz com que as terapias sejam cada vez mais somadas, né, para o bem-estar daquele paciente. Quem vai fazer, seja qualquer reabilitação, e focar só naquele pé, naquele joelho, ou só o dentista focar só naquela visão, a gente não vai ganhar nada, não vai, a gente não vai vencer nenhuma batalha em relação a isso. E nós vemos como que as terapias complementares têm contribuído com os tratamentos convencionais, né? Sim, Então, nós nem falamos mais terapias alternativas, falamos complementares, isso. porque você não vai deixar, né? Não vamos falar para a pessoa não fazer o tratamento médico. Por quê? Porque nós somos integrais, que é o físico, mental, emocional e espiritual. Nós temos que considerar todos esses aspectos. Então, enquanto eu estou tratando o físico, ali os sintomas, eu também trabalho as outras partes, né? E para quê? Para que seja realmente eficaz o Sim, tratamento. Porque nós não sim. somos só uma parte, nós somos tudo isso junto. Então, por isso nós E vemos tantos resultados positivos quando nós usamos de forma complementar as terapias, né? ainda mais a gente que fala muito dos traumas transgeracionais, é aí que a gente precisa somar mesmo, né? Porque quando nós olhamos só uma parte, lógico, é válido, temos que Claro. cuidar, mas nós temos a limitação ali, né, né, do físico. O físico, né, a medicina convencional, ela vai até uma parte. Tanto que para muitas doenças não se sabe a causa. Muitos médicos já falam para os pacientes, olha, é muita questão emocional, o próprio câncer, né? Os É, médicos já falam a causa mesmo. Muitas vezes eles falam que é emocional. Alergias também, já é bem comum sim. os médicos falarem, mas eles vão tratar, lógico, eles vão tratar o físico. E o que acontece é que nós vemos que muitas vezes as pessoas voltam a ter os mesmos problemas quando elas olham só para o físico. Uhum. Então, ter esse olhar do físico junto com as outras partes, que nós somos complexos, É verdade. é assim o que realmente vai ser eficaz, né? Sim, E concordo. aí eu achei muito lindo esse olhar sistêmico seu da fisioterapia, considerando a pessoa inserida naquele sistema dela, familiar. Às vezes é Isso. no trabalho, que ela está É, vivenciando também uma situação. E aí, se você só movimenta ali a perna, mas também não trabalha a outra parte, ela pode melhorar ali naquele momento, mas daqui a pouco ela vai vivenciar algo novamente e ela vai estar novamente com aquela queixa, né? não, então, e no meu caso, eu acabo, claro, não é o foco de atender, né, nem a constelação, nada, mas eu posso direcionar, né? Então, eu acredito que a gente tem como obrigação o direcionamento. Ó, isso não tá legal, procura alguém que trabalhe com isso, faça aquilo, né? Exato. Que a gente não tem todas as terapias, né? Mas Sim. a gente Mas tem a obrigação de direcionar aquele seu cliente, o seu paciente, da melhor forma, né? mas às vezes só essa reflexão que você propõe ali na hora já dá um clique ali na pessoa, né? Às Joga a vezes você fala assim, sementinha, né? como que tá no seu trabalho? Aí a pessoa comenta lá uma coisa, então o senhor está se sentindo
sem espaço no seu trabalho, né? Tá difícil, tá se sentindo sobrecarregado. Será que não tem uma alternativa? O senhor não consegue conversar com alguém lá para melhorar? E às vezes só isso já faz a pessoa pensar é mesmo, né? Quem sabe se eu propuser lá alguma coisa para fazer diferente? Então, tudo é válido, porque tem pessoas que estão ali, ó, só esperando, né? A gente fala, o sinal de Deus, né? É verdade. E nós podemos ser instrumentos de Deus nessas Nós horas, e com somos, né? certeza, Basta a gente quando aceitar, né? temos esse olhar humano, né? É, Além. Ah, qual é a sua obrigação? É ir ali realizar aqueles movimentos. Você não é, fica só ali. Você é. tem, vai além, você tem um olhar humano para aquela pessoa. Então, isso faz toda a diferença. Oh, Com eu certeza. lembro que na faculdade eu tinha uma professora que ela falava assim: às vezes a gente está tão ocupada, quem trabalha em clínica atendendo tanta gente, ela usa uma coisa que eu achei muito bonita, ela dá uma piscadinha, dá um sorriso. É Porque eu mesmo, acho né? que esse ser visto, né? Nós que vivemos num mundo tão agitado, mas se alguém olha para a gente, se alguém dá bom dia, se alguém pergunta, e hoje, como você tá? Faz muita diferença, né? Faz. As pessoas querem se sentir acolhidas. Nós queremos. Todos nós queremos. Todos nós. É, Todos nós queremos. E, assim, com certeza isso muda a vida de quem você atende e a sua também. é, Porque te faz sentir isso, né? Essa conexão. E quando você vibra nisso, porque o que você faz, você está vibrando essa frequência, você também atrai isso para sua vida. Você isso. também vai atrair pessoas que te acolhem, que olham para você como um ser humano, além da obrigação. Então, mas o que que eu ganho com isso, né? Eu não ganho para isso, eu só ganho para ir lá fazer os exercícios, né? Mas a gente ganha muito, muito mesmo. Você, por exemplo, quando vai resolver um problema burocrático, pode ter certeza que você vai achar as pessoas certas para te atender, que vão ter boa vontade, que vão te ajudar a resolver, né? Então, nas pequenas situações da vida, nós percebemos quando nós estamos vibrando numa frequência alta, que é essa, de fazer o bem, da positividade, de fazer mais, fazer além do que é obrigação, nós percebemos o retorno no nosso dia a dia, né? Não porque fazemos esperando, mas porque somos isso que fazemos, né? Eu E, acho. eu acho que é muito interessante isso que você traz, porque nós vemos tantas situações difíceis que nós nem compreendemos, mas ficamos naquela, por que que tinha que acontecer isso e tal. E aí, quando nós olhamos a sua história, você tinha que ser essa fisioterapeuta, desse jeitinho que você é, né? Então, o tiro, ele te proporcionou isso, né? Ele Talvez sim, ele me. cumprir a sua missão. Ah, eu tenho certeza. Eu acho que foi o que tinha que ser, tudo naquele tempo. Claro que às vezes a gente não consegue entender algumas situações, mas eu só posso agradecer. Eu acho que eu ganhei. Meu pai uma vez conversou comigo e falou assim: talvez, filha, você tenha que se aposentar antes de todo mundo. E eu queria te dizer que você nunca é menos que ninguém. E aí Deus me deu já 27 anos de atuação, então eu não posso reclamar mesmo. Eu tenho que, pelo contrário, eu tenho que ser grata, porque por mais difícil, por várias vezes estar desanimada, mas assim, eu sempre fui muito abençoada por amigos, familiares e por Deus para poder ir. Então eu acho que eu me sinto assim bem realizada mesmo de tudo que aconteceu. E muita força você transmitiu para os seus pais, para sua família, e eu acredito que para os seus filhos fica, você transmite essa força e fica essa lição de, nossa,
olha, diante de uma dificuldade, eu não vou desistir, porque eu, como filha de uma mãe também guerreira que passou por dificuldade, né, questão de saúde, eu vejo quanto isso é uma lição importante para os filhos. É, E é um exemplo, vão né? levar para a vida toda, e você transmite isso. E eles vão transmitir isso para os descendentes deles, Ah, né? assim Como nós falamos das espero. raízes, né? É, A Cristina fala bastante das nossas raízes, sentir a força ali. é, E isso nos impulsiona, nos faz seguir, nos faz realizar, confiar também em algo maior. assim espero. Ai, Deise, o pessoal tá elogiando muito Ai, mas é você aqui, né? tudo amigo, Ó, família. né, tem seguidora minha também que Ai, já que tá bom. elogiando aí, que gostou da história, olha só, que lindo. Maior exemplo, ó, é a força em pessoa. É uma história realmente inspiradora. Eu quero te agradecer muito. E se você quiser deixar uma mensagem para a gente já ir finalizando, que eu sei que também você tem suas coisas e sua família, eu também, e o pessoal também já. Não tá tão tarde, não. É, Mas tem gente que gosta de dormir cedo, então claro. eu quero que as pessoas hoje vão para cama e levem essa reflexão, esse exemplo, a sua história, e que façam uma reflexão sobre cada um, né, sobre a sua vida, em que momento você está agora, né? Cada um pensa em que momento que eu estou, e quais são as dificuldades que eu estou enfrentando e como eu estou encarando isso, de que forma eu estou encarando essa dificuldade. E que isso continue, porque a vida não é linear, as coisas Não, acontecem, tem coisa que está fora do nosso controle, às vezes não sai como nós esperamos. Então nós sabemos que vamos passar por alguns desafios, não tem jeito. E como nós vamos encarar isso, né? Então eu quero que vocês levem esse exemplo da Daisy hoje. E Daisy, fica à vontade para deixar uma mensagem para o pessoal. primeiro eu queria te agradecer por eu poder contar a minha história. Isso é uma honra, né? Não sou perfeita, eu tenho várias coisas que eu ainda preciso trabalhar, mas se tem uma coisa que hoje eu entendo e eu já dizia dentro de mim, eu sempre disse sim para a vida. Então eu nunca fui contra a vida, apesar de várias coisas não terem acontecido do modo que eu queria. Eu sempre falo que o meu maior presente nessa vida foi aos 39 anos, quando eu consegui me tornar mãe. Então, esse foi o meu maior presente. Então, quando eu digo sim, eu aceito a Deus, eu aceito as pessoas do jeito que elas são, e é isso que eu tenho como lema atualmente na minha vida. Sempre olhar para frente dizendo sim. Então, é isso que eu gostaria de deixar. Ai, que E lindo, gratidão. Daisy. Eu que agradeço, porque, gente, não é fácil falar, né, de falar da nossa vida aqui, de situações delicadas, difíceis, mas a Daisy veio assim com todo o amor, né, coração aberto para realmente transmitir essa mensagem de superação e de força, de seguir, que a vida realmente às vezes nos prega umas peças bem difíceis. E a importância também da família, né, Daisy, que te Sem apoiou, e você ela, pediu, você pediu e aceitou, porque às vezes a família quer ajudar, a pessoa recusa, porque tá tão mal ali, não sabendo lidar com aquilo, né? E você pediu que eles então te apoiassem. Isso foi com certeza muito importante sem para eles eu não você. estaria aqui, com certeza. Eu sou Ah, então, muito grata. pessoal, compartilhem, vai ficar gravado.
E compartilhe com as pessoas que não puderam também estar aqui ao vivo, mas que com certeza vai ser uma contribuição. Nós precisamos levar mais mensagens dessas para o mundo, né? Diante de tantas coisas acontecendo, as pessoas precisam de histórias, de superação para se inspirarem, É porque verdade. realmente tem desafios que são complicados. E, e parabéns por você nunca parar, né? E mesmo assim, olha só, gente, com tanto tempo de profissão, ela tá estudando, ela tá se dedicando aí, aprendendo mais e mais, e se melhorando. Todos nós temos coisas para melhorar. Então, Deise, parabéns, viu, por Obrigada, você escolher a obrigada. vida, escolher realizar, né? Verdade. E por compartilhar com a gente. Muito Obrigada, obrigada por querida. confiar. Um beijo, Obrigada, viu? boa noite Beijinho. para Tchau, todos. tchau. Boa noite. Tchau.